queridos internautas! Estamos de volta com o nosso último episódio de podcast da segunda temporada. Como eu falei para vocês, a terceira temporada a gente já está planejando ela e ela vai vir com ação. Nós vamos fazer gravações externas, vai ser fora do estúdio. Para esse último episódio dessa segunda temporada, eu separei um tema que eu acho que ele vai ser um tema que ele pode ser o start de outros temas e também ele é o fechamento assim de um pensamento que a gente veio conversando nos outros podcasts. Se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento. Vai lá e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para que você seja avisado cada vez que sai um episódio novo. A gente põe episódio novo toda semana. Todo dia eu tento gravar um episódio diferente. A gente tem programas diferentes no canal. Eu tenho um programa ligado à área da ciência, à astronomia, política. Nós vamos ter economia também. Vamos ter área da saúde, temos espiritualidade. Aqui no canal da Mama, eu trago sempre uma notícia e uma reflexão. E a gente pode conversar, você pode colocar nos comentários aí o que você está achando desses vídeos, conversar comigo seus pensamentos sobre o tema, para que a gente possa também crescer. Eu penso que é um canal aberto para conversa. Não existe certo e errado, existe reflexões e a gente vai chegando num consenso. E é muito bom esse espaço da conversa. Quando há um diálogo de pessoas que trazem dentro de si a sabedoria, que é dentro de você a agressividade calma, com escuta aberta para entender o que o outro está falando e tentar pegar a visão do outro. Então você vai compreender e aquilo vai servir de aprendizado para a sua vida. Não precisa você debater os pontos a ponto de chegar à destruição do amiguinho. É muito agressivo isso e muito feio. Eu ando passando por alguns problemas com agressividade e olha, agressividade não é legal. A gente vai entrar num tema que é desenvolvimento motor. Eu quero entrar com vocês específico nesse programa do 0 até os 3 anos. Eu acho que a gente pode conversar depois, mais pra frente, em outros episódios, se houver interesse, a gente vai fazendo para as outras idades também. Mas por que eu vou focar do 0 aos 3 anos? Eu acredito que é a fase que as pessoas menos conhecem, né, daquele bebezinho que chega. Nós deveríamos, na nossa educação, já falei isso em podcasts anteriores, ter desenvolvimento humano como base curricular para que as pessoas pudessem saber como cuidar dos bebês, né? É muito importante. Existe muita coisa acontecendo nesse desenvolvimento do 0 até os 3 anos. Nós vemos pais e mães que há anos e anos e anos estão caindo de gaiato nessa história da maternidade. E aí a gente vai criando milhares de obstáculos que a gente pode estar trabalhando o desenvolvimento desses bebezinhos de forma mais amena, menos agressiva, com mais sabedoria. Eu acho que os estudos já chegaram nesse ponto. Então, onde está faltando é como esses estudos entram dentro da sociedade, não é? Se a grande maioria das escolas que tem um ensino já pautado com uma visão diferente na criança de 0 a 3 anos, se os pais já que têm acesso a literaturas
que vão ter um acesso a conhecimento específico e vão estar chegando nesse conhecimento, vão falar, olha, eu vou fazer isso com o meu bebê, que dá hora para esse bebê. Mas a grande maioria, sei lá, 99% das crianças, a gente pode dizer assim, não é assim que é visto. Esse bebê chega e ele chega tumultuando, e as pessoas não têm paciência com esse bebê, a gente vê coisas assim, eu já vi coisas assim absurdas, eu tenho certeza que cada um de vocês também já viu. E não tem culpado, os pais não são culpados, os avós não são culpados, a sociedade não é culpada. Eu acho que na realidade, quando eu trago a Mama Science e eu falo uma notícia sobre a ciência nova, ou dentro do Mama Astronomia e eu trago uma notícia nova na astronomia, eu tô querendo falar que a gente está sempre evoluindo. Então, o que a gente não sabia no passado sobre os bebês, a gente conduzia de um jeito. Hoje não dá para conduzir do mesmo jeito. A gente não pode pegar, às vezes, o conselho da avó e levar como verdade única. Porque as avós, na época delas, mamadeira era comum. Vamos dar mamadeira, até que milhares de bebezinhos começaram a morrer. E teve uma morte muito grande de muitos bebês. E aí, vamos parar de dar as mamadeiras. O leite materno é melhor. Porque tem anticorpos, não é? Então, o aleitamento materno, ele teve que ressurgir. O cuidado com o bebê, ele precisa novamente vir à tona com um outro olhar. Por isso que eu estou trazendo nesse programa de hoje, para a gente olhar esses bebês diferentes. Eu trouxe uma leitura para a gente fazer. Nós vamos fazer essa leitura juntos. Eu quis dar uma introdução nesse tema, tá? Eu vou começar a fazer a leitura. É um artigo científico, ele diz o seguinte. Este artigo tem como principal objetivo compreender o desenvolvimento da criança segundo a pedagogia Waldorf. Os aspectos aqui abordados são inteligência, sentimentos, comportamentos herdados que vão fazer parte da personalidade do seu aprendizado. Para efeito desse artigo, foi feita uma análise bibliográfica visando o esclarecimento de como trabalhar com crianças de 0 a 7 anos. O artigo é de 0 a 7, nós vamos conversar só, eu vou falar do 0 aos 3. O artigo aqui é um pouco grande. A primeira parte do artigo, ela vai falar sobre a pedagogia Waldorf. Depois posteriormente ele vai falar do desenvolvimento, né, e o primeiro setênio. Eu também no meu livro Alimentação, que está aqui na prateleira, eu também falei sobre a divisão dos setênios e um pouco sobre essa aprendizagem. Setênio, ele é um período de 7 anos, que seria do 0 aos 7 anos, né? Para que possamos compreender melhor como que se dá o primeiro setênio, é necessário antes explicar o que existe no ser humano segundo Steiner. A presença de 4 corpos, o físico, o etérico, o astral e o eu. Quando nascemos, segundo a teoria de Steiner, nesse instante, seria o corpo físico, porque antes mesmo já existiu o etéreo e vai continuar plasmando no físico. E o astral, que se junta, e essa energia, que também reside no corpo físico. O eu nada mais é do que a personalidade que cada indivíduo já traz consigo.
A criança, quando nasce, faz a conexão entre o momento de mudança em sua vida para haver um equilíbrio. Daí a importância do corpo etéreo para ajudar a criança a manifestar seus desejos e necessidades. Os corpos etérico, astral e o eu vão exercer influência a partir da cabeça. O etérico vai continuar se espalhando por todo o organismo interior. O que eu queria, fora o texto que a gente está lendo juntos, sobre o campo etéreo, vamos colocar aqui que esse bebê, independente da crença da qual você tenha, é um novo ser. Ele não teve experiência nenhuma com esse mundo. Ele nem sabe que leis, se existe lei, o que acontece aqui. É um ser zerado. Ele vem, né, sem saber o que está acontecendo aqui. Ele está ali dentro da barriga. Quando ele chega, é um impacto. Tudo. A luz, as pessoas, o som. Tudo é uma experiência nova. O toque da pele, aquelas roupas. Então, assim, eu vejo muitas vezes coisas que me dão até aflição, né? Bebês com roupas que são... Tá na cara que deve estar super incomodando o corpinho daquele bebê, né? Então, assim, é importante a gente observar. Tudo é delicado, sabe? Até a roupa, o elástico, se estiver muito apertado. Não é porque fizeram a roupa na loja que a roupa é perfeita para o seu bebê. Pode ser que o elástico esteja apertando ele, sabe? Existe o desenvolvimento físico, o desenvolvimento etéreo. Eu tenho no meu canal, a gente conversou já sobre esse assunto. Tem no meu livro, sobre os desenvolvimentos, né? Então, assim, a importância desse bebê de 0 a 3 anos e dessa criança de 0 até 7 anos, que é o primeiro setênio, onde ainda está havendo uma acoplação total desses campos energéticos. Nós somos céfalo-caudal, nós somos cérebro, né? E temos uma cauda e, posteriormente, os membros. Quando nós nascemos, essas ramificações ainda elas não estão totalmente sensíveis a esse tato, entanto que os bebês aprendem a pegar. Aos poucos aprende a falar, aos poucos aprende a andar, porque vai aprendendo os membros, vem depois. Consequentemente, da mesma forma acontece com os campos energéticos. Tudo está ali, não é que está em formação, mas é a maturação pronta para a. A gente não pode exigir uma coisa de um ser que não está preparado, não tem maturação necessária para determinadas coisas. Nós vemos a parte física de um bebê, nós vemos a parte espiritual de um bebê também. Tudo isso é importante. Como ainda é muito cedo para se libertar do corpo etérico, a criança vive em um estado de consciência resumida, aquém do que está acontecendo ao seu redor. Por esse motivo, Lans diz que a criança passa a maior parte do tempo dormindo e só aos poucos, com o desenvolvimento da consciência e da liberdade, o corpo físico vai assumir diante do etérico e que o órgão sensório vai começar a absorver as energias do ambiente e das pessoas, mostrando o amadurecimento da criança. Gente, cores é as mais sensíveis, sabe? Iluminação, luz, muito flash, sabe? No bebê recém-nascido, conversas. Eu acho ótimo a gente adaptar o nosso bebê ao mundo, mas vamos devagar, né? Não precisa ser tão rápido. Ai, mas ele precisa acostumar porque eu preciso trabalhar. Gente, que neurose com isso.
Deixa o bebê no tempo dele. Se não amadurecer, também tá ótimo. Cada pessoa é de um tempo. E outra, a gente não precisa esperar sempre as mesmas respostas, pode ser em outras, né? Mas a grande maioria que a gente vê é dentro dessa parte do desenvolvimento, é uma agressão ainda. Porque o desenvolvimento humano, se ele fosse ensinado na escola, como desenvolve o bebê? Como desenvolve um idoso? Qual é a parte que está relacionada à velhice? Quais são as comorbidades relacionadas? Quais são as doenças relacionadas? Tem um terreno de cuidado da humanidade que está muito mal cuidado, que é a criança e o idoso. Esses dois terrenos, eles têm que estar juntos, ligados, sabe? Uma conexão da vida. Nós, quando temos o bebezinho, a gente está gerando uma vida. Quando nós temos um idoso na nossa vida, nós estamos com uma vida de sabedoria, que já passou por essa vida aqui. Tem muita coisa a ensinar. Então, quando nós fazemos esse elo das idades, nós trazemos aprendizado. Mas, presta bem atenção, existem crendices antigas que a ciência fala ao contrário. E existe uma educação atual, obsoleta e velha, para a atualidade do que realmente nós, quanto seres humanos, realmente precisamos. Nós não podemos tratar crianças, escolas, creches, porque não pode falar que é uma escola, né? Um depósito de bebês. Porque eles cuidam só do básico. A gente já falou disso em outros programas, acompanha lá. É um depósito de bebês. A gente já conversou sobre isso. Maria Montessori também já falou sobre isso. E eu também já falei sobre Maria Montessori nos programas. Entendeu? Por quê? A pessoa traz um conhecimento, esse conhecimento pode ser perpetuado numa rede pública, onde é a grande maioria das pessoas, de uma forma onde a gente pode trabalhar o desenvolvimento humano de uma forma a minimizar as dores humanas. Por que não? Ter seres humanos desenvolvidos mentalmente, psicologicamente, sentimentalmente, porque tudo precisa desenvolver. O sentimento também, o nosso espírito também. E a gente está agredindo, porque a gente pega uma ciência que estuda, que traz respostas de como tem que ser feito e a gente não executa. Concordam? Né? Entende-se que a criança já carrega uma bagagem, mesmo que pequena, do ciclo social do qual vive neste período. O professor tem como meta transmitir segurança, já que nessa fase a escola acaba sendo uma continuidade da família. Por esse motivo, devem ser trabalhadas mais como a sua natureza. As crianças devem ter ambientes abertos, com jardins, árvores, balanços, gangorra. E como tarefas, elas reagiriam a plantas, no sentido de conviver com elas, arrumar os seus brinquedos dentro de um ambiente bastante acolhedor, para elas sentirem prazer do que prazer. Aqui ele está abordando já as crianças maiores. Um pouquinho maior de 3 anos, mas 3 anos já executa também, que é de 0 até 7. Nesse podcast de hoje, eu queria abordar exatamente do 0 até os 3 anos. Do 0 aos 3 anos, segundo Steiner, é o período que a criança está mais ligada ao seu espírito também. Ela está bem sutil, ela está bem ligada as crenças de Deus, né? Que seria, tá bem ligada a Deus ainda. É uma energia bem sutil. Dos 3
até os 7 anos, que aí completaria essa outra metade, ele traz a escola porque traz o meio social, mas também porque muitos pais tinham que trabalhar também, deixar seus bebês. Mas ele também fala de como deveria ser essa sala de aula, o parque, a importância do brincar, né? Nós conversamos sobre a importância do brincar também em outros podcasts, inclusive sobre a importância da criança pintar. O Rudolf Steiner, ele traz nessa matéria também a importância da argila, né? Da trabalho manual, né? A madeira, que são elementos tirados na natureza. Esse toque da criança, esses elementos, que são elementos da natureza, né? Diferente do industrializado. A gente está falando de elementos naturais. Ele fala sobre o conto de fadas, sobre essa linha da reflexão, né? É uma pedagogia que hoje ela é praticamente paga, né? E para a formação de você ser um professor Waldorf, é normalmente em colégios particulares. Eu tive a oportunidade de conhecer uma creche no Chapadão do Céu, que é Waldorf. Eles têm uma construção Waldorf, mas também a pessoa que construiu aquela creche, que foi a primeira dama, né? Ela colocou naquela creche uma pedagogia Waldorf. Ela ensinou as professoras, ela capacitou as professoras. Ela, na verdade, ela não poderia dar uma capacitação, porque segundo a pedagogia Waldorf, só pode estudar a pedagogia Waldorf quem for Waldorf, né? Tem lá a hierarquia dos Waldorf. Mas ela ensinou todas as pessoas que passaram no concurso da prefeitura, ela passou o conhecimento para que aquelas criancinhas da rede da prefeitura também pudessem ser cuidadas por essa metodologia. Eu achei tão lindo isso. Porque a gente fala de mudança, mas a gente vê pouca mudança real. É o quanto isso chega na periferia, o quanto isso chega para uma criança de escola pública, para uma criança de escola estadual, né? O quanto o desenvolvimento humano tem preocupação, o quanto só se desenvolve para a profissão. Eu estou desenvolvendo seres humanos para raciocínio e profissão. Só que não tem maturidade emocional, não tem um crescimento espiritual, não tem um equilíbrio. São pessoas descompensadas, que dão trabalho. Se você é ligado ao governo, pessoas desequilibradas dão trabalho, querido. Dá custo para a saúde, entendeu? Vale a pena investir na educação de qualidade, mas não com foco em cargos e salários, com foco no desenvolvimento humano. Nós precisamos ensinar pais a cuidarem de bebês de 0 a 3 anos, a cuidarem de bebês de 0 a 7 anos. Por quê? Porque é uma importância. Como cuida de um idoso? Como cuida de um bebê? Como cuida de um adolescente? Como é a psicologia do ser humano? O que eu falo e o que pode acontecer com o ser humano se eu falar determinadas coisas? Há palavras que matam. Essa semana mesmo passei por uma, sabe? Para quem me acompanha sabe que eu tenho uma mãe com idade, né, que eu cuido, e minha mãe tá passando por um processo de agressividade. Ela fica agressiva, e ela fica muito agressiva comigo. E ela me fala coisas. Só que as coisas que ela me fala, eu sei que ela tá passando por um processo da idade, que ela também tá doente, tudo.
mas me magoou muito, né? Então eu fico muito tempo, assim, reflexiva. Eu fiquei alguns dias chorando e eu não conseguia gravar. Eu não conseguia gravar, porque se eu fosse gravar eu ia ficar chorando, né? Então, há muita importância nas coisas que a gente fala, principalmente para um bebê, para uma criança de 0 a 7 anos, né? Aquilo que se ouve, a gente ouve muita televisão em cima de bebê, o dia inteiro aquela televisão na cabeça da criança. A gente tem que pensar que tem que ter um ambiente de paz, de calma, de silêncio. Se for pôr qualquer tipo de som, tem que pensar que tipo de som você vai colocar para o seu bebê. É muito importante isso. Os instrumentos, quais são os instrumentos musicais adequados ao ouvido do bebê, né? A Waldorf, eles têm a flauta, né, que eles tocam. O artigo, gente, eu vou colocar na tela para que vocês possam ler esse artigo na íntegra. É um artigo muito legal, ele é um artigo fácil de leitura. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me perguntar, eu também respondo, porque eu li o artigo e a gente pode conversar sobre ele, qualquer dúvida que vocês tenham. Eu gostaria também de trazer aqui, antes de encerrar esse podcast sobre desenvolvimento motor, que se você não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, que você possa assistir os outros vídeos da primeira temporada de podcast, da segunda temporada de podcast e os outros tantos vídeos que estão no nosso canal, porque todos os nossos vídeos trazem informação. Porque o meu objetivo desse canal é repassar o meu conhecimento, a minha sabedoria, aquilo que eu aprendi, o pulo do gato, igual diz minha mãe, eu estou ensinando os pulos de gato para que você possa ter paz para realizar seus sonhos, para que você possa ter paz, tranquilidade, para que você possa detectar na sua vida aquilo que está te trazendo infortúnio, está te trazendo transtorno. A grande maioria dos nossos problemas acontecem porque a gente não para pensar neles. É importante isso. No meu canal eu estou dando várias dicas de como você acessar algumas informações na sua vida que podem, de alguma forma, trazer um equilíbrio emocional para você, trazer realizações. Porque antes de você conseguir realizar qualquer coisa na sua vida, você precisa primeiro, ó, conhecer o que está aqui dentro e fazer esse auto-equilíbrio, né? Porque todos nós, de alguma forma, fomos agredidos na infância, na adolescência, na vida adulta, por várias coisas. Pelo sistema educacional, pelo sistema de trabalho, de capital, pela situação econômica da qual nós viemos. Mas nós, tanto eu quanto você, podemos fazer diferente daqui para frente. A gente pode olhar os bebês como dádivas, cuidar deles com muita atenção, com muito cuidado, pensando em desenvolvimento humano. Gente, cheguei ao final desse episódio. Senão eu vou ficar conversando com vocês até às 5 da manhã. Eu tô gravando de madrugada. Resolvi gravar de madrugada dessa vez. Silêncio absoluto. Queridos, beijo no coração. Até a próxima temporada de podcast com um formato novo para vocês. Beijo da mama.